A educação como libertação, não conformidade. Educação é uma das palavras mais repetidas e menos examinadas do nosso tempo. Falamos sobre escolas, diplomas, métodos, avaliações, desempenho, mas raramente perguntamos: educação para quê? Para encaixar pessoas em sistemas já existentes ou para capacitá-las a pensar, discernir e transformar? Quando a educação se torna apenas treinamento para a conformidade, ela forma executores. Quando se torna libertação, forma seres humanos plenos. A diferença entre essas duas abordagens não está apenas no conteúdo ensinado, mas no propósito que orienta o ensino. Educação como libertação não é rebeldia sem direção. Não é rejeição da disciplina, nem desprezo pela tradição. É a formação da mente e do caráter para que a pessoa não seja conduzida apenas por pressão externa, mas por convicção interna. É aprender a pensar, não apenas aprender o que pensar. Todo sistema, quando amadurece, tende a proteger a si mesmo. Isso também acontece com sistemas educacionais. Com o tempo, métodos que nasceram para iluminar podem se tornar mecanismos de padronização. O foco muda da compreensão para a repetição, da sabedoria para a pontuação, da transformação para a performance. A educação de conformidade tem algumas marcas claras. Valoriza respostas corretas mais do que perguntas profundas. Premia memorização mais do que compreensão. Estimula comparação mais do que crescimento. Forma adaptação ao sistema mais do que discernimento sobre ele. O resultado é uma geração tecnicamente treinada, mas intelectualmente dependente. Pessoas que sabem executar tarefas, mas têm dificuldade de formular critérios. Sabem repetir conceitos, mas não sabem avaliá-los. Sabem seguir instruções, mas não sabem examinar direções. Conformidade educacional produz segurança externa e fragilidade interna. Conhecimento verdadeiro não aprisiona, ele amplia. Ele não reduz o mundo a respostas prontas, mas expande a capacidade de leitura da realidade. Libertação educacional significa 3 coisas fundamentais. 1. Libertação da ignorância. Ignorância não é apenas falta de informação, é incapacidade de interpretar. Uma pessoa informada pode ainda ser manipulada se não souber analisar. Educação libertadora ensina a perguntar: quem está dizendo isso? Por quê? Com base em quê? 2. Libertação da dependência intelectual. O objetivo não é produzir alunos eternos, mas pensadores autônomos. Bons mestres não criam seguidores, criam futuros mestres. Ensinar é transferir ferramentas de discernimento. 3. Libertação do medo de pensar. Muitos evitam refletir profundamente porque pensar pode exigir mudança. Educação libertadora cria ambiente onde questionar não é ameaça, mas maturidade. Disciplina não é oposta à liberdade. Existe um erro comum: imaginar que liberdade educacional significa ausência de estrutura. Pelo contrário, a mente só se torna livre quando é treinada. Disciplina intelectual não é opressão, é fortalecimento. Aprender lógica, linguagem, história, ciência, teologia, filosofia, tudo isso forma trilhos para que o pensamento não descarrile. O problema não é a estrutura, é a estrutura que proíbe questionamento. A boa educação diz: aprenda isto com rigor e depois examine com honestidade. O educador libertador não é aquele que controla o pensamento do aluno, mas aquele que o conduz até a capacidade de pensar com responsabilidade. Ele não teme perguntas difíceis. Ele não transforma a autoridade em blindagem contra questionamentos. Seu compromisso é com a verdade, não com a própria posição. Isso exige humildade intelectual. O mestre que liberta admite limites, modela investigação, demonstra como revisar conclusões. Ele ensina não apenas conteúdos, mas postura diante do conhecimento. Libertação educacional também exige maturidade do aprendiz. Pensar é trabalhoso. Questionar com profundidade exige esforço.
Avaliar argumentos exige paciência. É mais fácil receber respostas prontas do que construir entendimento. O estudante que busca libertação precisa desenvolver paciência para estudar além do mínimo, coragem para rever crenças mal fundamentadas, honestidade para admitir quando não sabe, perseverança para aprofundar temas complexos. Liberdade intelectual sem responsabilidade se torna superficialidade. Responsabilidade sem liberdade se torna rigidez. A educação saudável mantém as duas juntas. A maior libertação que a educação pode oferecer é a formação da consciência. Não apenas saber fazer, mas saber por que fazer. Não apenas poder escolher, mas saber avaliar escolhas. Isso inclui dimensões: moral, distinguir bem e mal com critérios; espiritual, refletir sobre sentido e propósito; social, entender impacto coletivo das decisões; pessoal, reconhecer inclinações e limitações. Sem essa formação, conhecimento técnico pode ser usado sem sabedoria. Com ela, até conhecimento simples pode gerar grande transformação. Aqui vai um conselho prático. Se você ensina, pergunte-se: estou formando repetidores ou pensadores? Se você aprende, pergunte-se: estou acumulando informação ou desenvolvendo entendimento? Busque fontes diversas, compare perspectivas, leia autores que discordam entre si. Treine a mente como quem treina um músculo, com esforço progressivo e consistência. Não aceite nem rejeite ideias com pressa. Examine. Educação não deve produzir cópias funcionais, deve despertar consciências vivas. Não deve apenas inserir pessoas no mundo como ele é, deve capacitá-las a enxergar como ele pode ser. A conformidade preserva sistemas. A libertação forma pessoas. E quando pessoas são verdadeiramente formadas, elas não apenas se encaixam no mundo, elas o iluminam. Se esse vídeo falou com você ou te ajudou de alguma forma, não esqueça de deixar o like, compartilhar com alguém que também precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal. Obrigado.